Ao longo desta playlist ainda não falámos sobre a submissão de formulários, vamos falar também sobre validação dos formulários. No entanto, eu vou utilizar os formulários neste vídeo porque eu quero vos explicar como é que nós podemos utilizar as queries, neste caso para inserir dados dentro da nossa base de dados. Nós temos uma base de dados aqui muito simples, com uma tabela clientes que tem aqui três campos, o ID cliente, o nome e o e-mail. O ID cliente é de auto-incremento, portanto é um valor que é inserido automaticamente pelo sistema de gestão de bases de dados, só teremos que fornecer estes dois dados. E para isso eu vou criar aqui uma pequeníssima aplicação. O que é que eu vou fazer aqui? Um return view, return view, e vamos colocar aqui formulário. Este formulário vai servir para nós preenchermos o nome e o e-mail e depois tem um botão para submeter e gravar, neste caso, na nossa base de dados. Não vamos estar com muitas preocupações relativamente às questões de validação, etc. Vamos fazer a coisa mais simples, porque o que interessa é vocês perceberem como é que podemos, não, neste caso, ler informação da base de dados, mas sim inserir informação na base de dados. Então eu tenho aqui uma view que eu necessito de construir, que neste caso se chama formulário.php. Vamos criar aqui uma estrutura básica de uma página de HTML e nós poderíamos aqui construir os formulários em HTML puro. No entanto, eu vou recorrer a um helper do CodeIgniter que eu aconselho vivamente a que vocês usem, porque ele pode fazer, entre outras coisas, proteger os vossos formulários daquilo que se chama CSRF, ou Cross-Site Request Forgery, que é uma técnica também utilizada por hackers para tentar fazer submissões de formulários fora do nosso site. Então, não vamos estar agora aqui com esses detalhes de segurança muito importantes, iremos eventualmente falar sobre eles mais lá para a frente no decorrer desta playlist. Como é que nós fazemos então para podermos criar um formulário utilizando o CodeIgniter e, neste caso concreto, o seu helper dos formulários? Eu vou colocar isto aqui, vocês já vão perceber o que é que isto significa. Eu vou aqui colocar um primeiro bloco de PHP onde eu vou carregar o helper. E para carregar o helper dos formulários eu posso fazê-lo aqui, helper, e depois em parênteses colocar form. O que eu estou basicamente a dizer ao CodeIgniter é o seguinte: olha, a partir de agora quero que tu carregues um fecheiro, a mesma coisa que um include quase, que contém um conjunto de funções relacionadas com formulários. E agora eu posso fazer isto, echo form open, e no form open eu vou colocar aqui uma string que vai ser nada mais nada menos do que o equivalente ao nosso action. E vocês vão ver depois no código-fonte da página o que é que isso significa dizer. Então eu vou colocar aqui main novo cliente. Vamos até colocar aqui assim, desta forma. Então significa que quando eu submeter o meu formulário, ele vai executar o método novo cliente, que ainda não está criado e que nós iremos criar aqui. Então vamos colocar aqui public function novo cliente, vamos poder colocá-lo assim, não há qualquer problema, e portanto temos aqui echo novo cliente, ok? Simplesmente para saber que fomos parar ali. Bom, agora o que é que acontece aqui neste caso? Eu abri o formulário e aqui posso fechar o formulário. Neste caso, escrevendo com esta simbologia, é a mesma coisa que estar a colocar o echo ali no igual. Então eu posso simplesmente colocar aqui form close. Ok? Então se nós agora formos aqui à nossa página e fizermos um refrescamento, é carregado aqui um formulário. O formulário só não é apresentado porque ainda não tem inputs. Mas se nós formos ver aqui o código-fonte, nós vamos verificar que já existe aqui um formulário e reparem como ele já tem um action e o action aponta para exatamente a localização onde os nossos dados do formulário vão ser submetidos. Por defeito, ele também inclui o método post e o accept char set igual ao UTF-8, que é a codificação de caracteres de língua portuguesa, por exemplo, ou compatível com a língua portuguesa. E depois aqui o form close faz isto que aqui está. Então esta linha toda corresponde, neste caso, a isto que aqui está. E a última é isto que aqui está. Aqui pelo meio nós podemos colocar então os nossos inputs. Vamos colocar aqui o input text, cujo name vai ser nome, que é o nome do nosso utilizador. Vamos aqui remover o ID e vamos colocar aqui request, ou required neste caso, isto é obrigatório. Vamos colocar aqui um break, simplesmente para ficarem em linhas diferentes, e aqui vamos pôr um input do tipo email. Vamos lhe chamar aqui também email. E depois vamos finalmente colocar aqui um input do tipo submit e que vai ter aqui como value gravar ou salvar aquilo que vocês quiserem, ok? Então nós temos aqui um formulário que, se eu agora aqui refrescar na minha página, nós vamos ter aqui os campos todos, ok? Bom,
que nós vamos agora fazer é o seguinte, quando eu clicar aqui em gravar, obviamente o HTML5 tem ali o require de funcionar, eu vou colocar aqui João, vamos colocar aqui joão@teste.com e vamos clicar aqui em gravar e reparem que cá está, novo cliente, foi executado aqui o método que aqui está. Como é que eu neste método vou então apanhar os dados para depois os poder inserir numa base de dados? Bom, neste caso, eu vou utilizar uma classe que existe dentro do CodeIgniter, que é o Incoming Request. Bom, e ela está disponível para eu poder utilizar porque faz parte do controller. Então, neste caso, se eu quiser ter acesso aos dados, por exemplo, se eu quiser colocar aqui no nome aquilo que foi submetido no campo do nome, eu vou poder fazer isto, this, request, get post, e colocar aqui dentro nome. Da mesma forma que posso colocar aqui o e-mail, é igual a tudo isto que aqui está, mas obviamente que lá no fundo nós vamos ter aqui o e-mail. E se eu agora quiser fazer aqui uma apresentação do que aqui está, eu posso colocar aqui echo nome, por exemplo. Okay? Vamos aqui regressar à nossa aplicação, vamos aqui voltar atrás, tenho aqui o João, vamos clicar aqui em gravar e reparem como o João já aparece dentro do novo cliente. Então significa que com esta técnica eu consigo ir buscar os dados que preciso para injetar na minha base de dados. Então vamos injetar aqui na nossa base de dados. Então para isso eu vou colocar aqui o DB, que é igual a DB Connect. Vamos aqui fazer o DB Close. Agora vamos fazer uma query parametrizada, isto é, para evitar que exista SQL injection, nós vamos proteger a nossa query colocando estes dois valores dentro de parâmetros. E eu vou utilizar a forma mais interessante para mim, que é o named bindings. Ora, para isso eu vou colocar aqui params é igual a um array, e este array vai ser aqui escrito da seguinte forma. Vamos ter aqui o nome, que vai ser igual, reparem, posso aqui colocar o nome, ou poderia simplesmente ir buscar esta informação desta forma. Claro que não estou aqui preocupado com questões de validação, verificar se os dados vêm preenchidos ou não vêm, isso vai ficar para vídeos posteriores, mas o que interessa agora aqui é chegar ao resultado e nós vamos partir do pressuposto que o formulário é utilizado com todo o rigor. Então vamos ter aqui o nome e aqui vamos ter o e-mail, que vai ser nada mais nada menos do que igual a e-mail. Temos aqui já os nossos parâmetros, temos aqui a abertura da ligação à nossa base de dados, temos aqui o fecho. Vamos executar a nossa query. Então neste caso vamos ter aqui db query e vamos executar o seguinte, insert, vamos até fazer isto, reparem, eu vou colocar aqui para baixo, para abrirmos aqui um espaço, vamos fazer insert into clientes, values, e agora vamos aqui colocar quais são os valores, ok? Por vezes aqui acontecem pormenores de escrita da query, mas nós vamos verificar se ela vai funcionar corretamente ou não. Neste caso, eu vou colocar aqui um 0 e depois vou colocar aqui o nome e vou colocar aqui por baixo o e-mail, ok? Não está ainda tudo corretamente feito, tenho que colocar aqui uma vírgula e aqui em baixo vou ter que passar os params, ok? Vamos colocar aqui um echo terminado. E vamos testar a nossa aplicação para ver quais são os erros que nós aqui temos eventualmente. Então eu vou regressar aqui, vamos ter aqui o João e o joão@teste.com, vamos clicar em gravar e cá está, terminado. Ora, está terminado, não gerou qualquer erro, vamos verificar o que é que aconteceu na nossa base de dados, temos que refrescar aqui e reparem como foi criado aqui um novo João. Obviamente que eu não estive com o cuidado de verificar se já existia o nome João, etc. Portanto, eu chamei a atenção para isso, mas atingimos o resultado pretendido, isto é, a apresentação de mais um registro na nossa base de dados. O que é que aconteceu aqui de concreto? Bom, aconteceu algo relativamente simples. Aqui, toda a gente percebeu, é a apresentação de uma view que contém o formulário, que é este formulário que aqui está. Este formulário tem aqui dois campos para inserção de texto e depois tem o botão de submissão. O primeiro campo chama-se nome e o segundo chama-se e-mail. Quando o formulário é submetido, vai para este controlador e para este método desse controlador. Ora, com este form open, que é uma função existente dentro do helper form, o sistema foi-me criar então tudo aquilo do form, method igual a post, action igual a, e todo o caminho que aqui está, inclusive depois o char certo TF8. Ora, desta forma muito mais simples de escrever e não temos que nos preocupar com isso, e existem mais funções disponíveis dentro do form helper. Bom,
a partir do momento em que nós fazemos a submissão, o fluxo do código salta para a função do novo cliente. E eu aqui coloquei esta expressão apenas para testar, de facto, para vos mostrar como é que nós chegamos aos dados que foram submetidos. Para criar os parâmetros, eu passei aqui o nome, mas eu poderia simplesmente ter feito isto. Okay? Copiar daqui, colocar aqui e iria funcionar da mesma forma. No entanto, há que terem atenção o seguinte, eu vou aqui voltar atrás, nós devemos fazer isto no sentido de termos alguma espécie de validação. Nós iremos falar aqui sobre validação de formulários um pouco mais para a frente, porque existem de facto funcionalidades dentro do Codeignator que nos permitem validar se os formulários vieram preenchidos, se vieram preenchidos da forma correta, com os valores do tipo correto, etc. Bom, pegando então nos dados que vêm submetidos no nosso formulário, eu passei-os para o interior de um parâmetro ou de um array que contém todos os parâmetros e neste caso é um array associativo. Vamos lhe chamar que é uma técnica de name bindings. Ora, neste caso aqui a seguir eu fui abrir a minha ligação, construí a minha query dizendo insere dentro de clientes os valores. E agora aparece aqui esta expressão 0. Porquê o 0? O 0 serve, quando nós não indicamos aqui quais são as colunas que vão ser afetadas pela nossa query, serve para ativar o sistema de autoincremento. Então se nós colocamos sempre 0 e ele sabe de antemão que é para colocar o valor que estiver disponível aqui. Okay? É para ativar o valor desta coluna. E os valores seguintes, obviamente, foi o nome e foi o e-mail. Passei depois, ou fechei aqui, neste caso o values, passei depois aqui os argumentos dos parâmetros, fiz a execução da minha query aqui, já agora aproveito para dizer que se esta query tivesse um erro, este valor resultante da execução desta função iria devolver falso, eu não estou a controlar isso neste momento. De qualquer das formas, temos aqui o db close e depois aqui o echo terminado, simplesmente para dizer que chegamos ao fim. Então, esta é uma forma muito simples, um exemplo muito linear de como é que nós podemos fazer a inserção de dados na nossa base de dados utilizando um formulário. E reparem que eu agora posso voltar aqui atrás, posso colocar aqui Joaquim, colocar aqui, por exemplo, o Joaquim. Desta forma, vamos clicar aqui em gravar, está terminado. Se formos aqui à nossa base de dados e fizermos aqui um refresh, vamos ter aqui o Joaquim, por acaso ficou ali com uma barra, porque eu fiz um typo, como é natural, e portanto, se nós regressarmos aqui, vamos ver que de facto o Joaquim ficou ali com uma barra. Não tem qualquer problema, se eu agora fizesse isto e clicasse outra vez em gravar, ele iria adicionar uma nova linha aqui, porque eu não tenho qualquer verificação, como tive a ocasião de referir. Vamos avançando aqui no estudo da utilização das bases de dados e muito em breve vamos começar a desenvolver os nossos pequenos exercícios nos quais nós iremos aplicar quer os conhecimentos adquiridos já durante esta playlist, mas também ir introduzindo outros conhecimentos, nomeadamente estes, por exemplo, que têm a ver com a submissão de formulários.